dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Dois Palitos Podcast. Eu sou o Gabriel Matos. E? Mas olha só que voz imponente. Eu sou o Thiago Marcelino. E esse é o primeiro episódio da nossa nova programação. É o primeiro episódio da semana 3. É isso? É. Que é a semana... Se tu tá dizendo, eu acredito. É. Ah, sim, porque eu tenho que já estão gravado, que vai ser o... que vai sair, depois vai... Isso aí. É isso aí que ele falou, isso, é verdade. Vai ser da primeira... Ah, já foi, né? Se a pessoa tá ouvindo isso, ela já viu que tá aí. É. Enfim. E hoje a gente vai falar, como prometido no episódio 9, acredito eu. Algum episódio aí teve. Foi no 9. Sobre um pouco mais... O que tá saindo, o que tá saindo no dia dessa gravação. Então é o 9. Falar um pouquinho mais sobre a minha infância, talvez, / adolescência. Falar, na verdade... Preparem aí os seus lenços. Não, falar sobre o meu tempo de escola, que eu estudei em várias escolas. Eu tinha contado, mas já esqueci. Não sei se foi 5, se foi 7. Foi por aí, foi 6 Vamos ou 7. contando aí, durante. Eu quero dizer que essas histórias vão ser tão inéditas pra quem tá ouvindo, quanto pra mim que tô agora aqui gravando. Então, eu não sei... Assim, a ideia inicial era eu falar das minhas e o Thiago falar das dele, mas ele falou que não quer falar. É que assim, ó, vai começar lá do fundamental, né? Vai começar do pré. E vai do até pré. Eu não tenho ter nada tempo. pra falar... Eu não tenho nada pra falar até o meu ensino médio. Porque o meu ensino fundamental foi uma merda. Eu odiava todas as pessoas. Eu não era eu mesmo. Eu tinha que fingir ser outra pessoa pra entrar nos grupinhos. Enfim, eu não gosto. É só tristeza. Não tem porque eu falar de uma coisa num momento da minha vida onde eu só era infeliz. Olha. Eu só era feliz fora do colégio. Então, no ensino médio, eu fui feliz. Minha memória feliz é fora da escola, né? Então, assim, não garanto que vai ser um mar de flores. Eu fui feliz no ensino médio. Dentro da escola. Depois disso, não. Eu acho que nem dentro da escola foi difícil. Então, como eu falei, prepare seus lenços aí que o pessoal vai chorar. Tá, vamos começar então do começo, né? Pré, que hoje em dia não existe mais. Hoje em dia já é a primeira série, né? Primeiro ano. Já larga do primeiro ano. No pré, eu morava em Farroupilha essa época. Eu me lembro que no pré, a gente morava meio que longe da escola, eu e a minha irmã. E a gente ia junto, né? Enfim. E a gente morava num barranco e a gente tinha que subir. Caralho. Esse barranco. Era de ter aqui Farroupilha na época, era tudo. A gente morava num bairro que tinha. Na rua tinha 3 casas, assim, era uma rua gigante. Então tava tudo sendo construído naquele bairro. Era um bairro meio que novo, assim. Então tinha, inclusive na frente de nossa casa era um mato total, assim. Já viu aquele filme do... Acho que é do Night Shyamalan, A Vila? Já Alguma coisa assim. Tá ligado? Quando eles olhavam pra fora da vila e viam só aquelas árvores gigantes? Só árvore e mato, sim. Era isso. A gente olhava pra frente da nossa casa, era só os pinheiros gigantes, assim. Era amedrontador, assim, era bizarro. Inclusive de madrugada, quando o vento... Lá é serra, né? Então tinha bastante vento. Inclusive até nevou quando eu era criança lá. E quando o vento passava entre os pinheiros assoviavam. E tinha noites que era muito alto o assovio. E aí tu olhava pra fora... Eu ia morrer de medo lá. Só via aquele breu lá na frente e o assovio alto pra caralho. Vários assovios, né? Porque passava entre todos os galhos, enfim. Tá, mas a gente ia pra escola. E aí quando chovia, era só lamacento aquele barranco, né? Então a gente tinha que... pôr sacola nos pés. É muita história de, tipo, né? Quando o pai vai... Quando o filho reclama da mochila da escola, algum material da escola, e o pai fala assim... Na minha época... Na época, eu ia de sacola pra aula, só que eu ia com sacola nos pés pra não sujar o tênis. E depois, no tempo, eu e minha irmã, a gente começou a usar aquelas botinas mesmo, tá ligado? De caminhar na terra. Tinha galocha. Isso, galocha. E, inclusive, na primeira série, teve um guri uma vez que me olhou pra minha galocha e falou assim: nossa, que infeliz. Aí eu fiquei tipo, o quê? Caralho. Puta merda. Nossa, isso foi triste pra caralho. Meu Deus. Eu tô rindo de nervoso, que eu queria chorar. Foi muito de graça que ele falou isso. Eu nem conhecia ele, tá ligado? Do nada ele falou isso. Aí, tá, no pré a gente ia... Eu lembro que no pré eu passei o ano inteiro
sem falar uma palavra. Caralho. Inclusive, eu tinha acho que 2 professoras no pré, que elas meio que revezavam, assim, durante a semana. Sim. Alguns dias era uma, nos outros era outra. E aí, uma delas, inclusive, achava que eu não falava, que eu era mudo. Mas é porque eu não falava porque eu não queria falar. E eu me lembro uma vez que nossa, quando eu era criança, assim, eu odiava falar com qualquer pessoa, mesmo conhecido. Hoje em dia não mudou muito essa parte de não querer falar, mas... Sim. E a pessoa fala isso num podcast, né? Bem Graças coerente. a Deus, nunca tive esse problema de não bem conseguir falar. infeliz. Tive o problema ao contrário. E aí... As pessoas não queriam te ouvir, no caso. Não é que não queriam me ouvir. O meu problema era parar de falar. As pessoas tinham que dizer assim, tá, Thiago, olha só, deu agora. Ah, acabou. tá. Nossa, eu já tive problemas de escola e curso, que falavam assim, Thiago, muito bom teu trabalho, legal, mas olha só, era em grupo, tá? Tinha tu e os teus colegas pra falar. Calma. Tinha calma. Todo mundo, quatro pessoas segurando cartaz e só o Thiago falando. Exatamente. Mano, cada um segurava só numa pontinha, assim. Aconteceu pra caralho. E aí a minha mãe fez uma vez eu levar uma flor pra professora, nossa, que nada a ver. Ah, é porque deve me odiar, né? Não sei qual é que é. E aí... Aquela desgraça. Desde que eu nasci eu já vi que ela era meio assim comigo. Eu lá com o quê? 5 anos, com uma flor na mão, sem saber o que fazer na sala de aula. Ah, eu me lembro uma vez, nossa, eu tô lembrando agora, o pessoal, era meio tenso aquela época a escola. Bullying era foda-se, inclusive dos professores, porque teve um dia que a gente tinha que desenhar, eu não sei o que era. E aí eu fiquei desenhando, que eu não tinha terminado o meu desenho. Eu não faço ideia do que era. E aí eu sei que depois do desenho, a turma ia pra outra sala assistir um filme. Eu não fui, eu fiquei lá sozinho desenhando, porque eu não tinha terminado meu desenho. Era alguma coisa assim. Ficou só eu na sala, gigante, sozinho, desenhando uma meia hora. E aí veio alguém me levar pra sala pra ver o filme. Eu nem sei que filme que era, nem lembro mais. Mas enfim, assim, ó, pré era só desgraça. Nessa mesma escola, depois eu fiz a primeira série. Toda segunda-feira tinha que cantar o hino nacional. Ah, isso era uma merda. Porque, não sei. E aí, pra entrar na... É a hora civil. Depois foi só nessa escola que eu tive isso, porque nas outras era tipo uma vez por ano que tinha alguma coisa pra cantar, enfim. Não, eu tive todo o fundamental, eu tive isso. Toda segunda-feira, primeira coisa era se juntar no pátio da frente pra cantar o hino nacional. Não, lá... Eu tive da terceira à oitava, porque a escola que eu estudava antes, até a segunda série, eu fiz o pré numa escola, fiz o pré e a primeira numa escola, aí fiz a segunda série em outra escola. Aí depois eu estudei da terceira até a oitava na mesma. Aí nessas primeiras não tinha. Aí quando eu fui pra essa, que é aqui nesse bairro que eu moro hoje ainda, da terceira até a oitava, todo dia a gente tinha que ir na segunda-feira cantar o hino. Que foi a mesma escola que o Judá estudou, inclusive. Só que a gente não estudou junto nunca. Ah, porque vocês não têm a mesma idade, né? Vocês estavam em anos... Não, a gente tem 3 anos de diferença. Então quando a gente nunca teve no mesmo turno. Quando ele passou pra manhã, foi o ano que eu saí do colégio. Então a gente nunca teve junto no mesmo turno. Vocês conheceram por conhecidos, então, não foi... Vocês, A né? gente conheceu por causa do ensino médio, que a gente foi pro mesmo colégio no ensino médio daí. Ah, tá, daí não... Aí lá ele ficou amigo do Dan. Ele ficou amigo do Matias e do Dan. O Matias é um outro amigo nosso, que tu não conhece. E aí ele ficou muito amigo do Dan depois disso. Conheço de vista só. Depois ele ficou muito amigo do Dan. E aí eu fiquei amigo dele. Aí eu comecei a frequentar a casa do Judá. Eu praticamente morei na casa do Judá 1 ano. Olha só como as coisas se repetem, né? Hoje em dia o Judá que te visita quase todo dia. Mas ele me visita quase todo dia porque eu não quero ir na casa dele. Porque a casa dele não tem quase nada pra fazer. Quer dizer, agora tem o PC monstro dele lá que eu ajudei a montar, mas enfim. Aqui em casa é só eu que... Na verdade, a gente se encontra pra andar. O Judá vem aqui em casa e se a Ana Júlia não tá aqui, né, a minha irmã, que daí eu tenho que ficar em casa cuidando dela, a gente sai andando pela rua e anda horas e horas conversando e tal. É quando mais rende nossos assuntos, é quando a gente tá andando. Eu te falei que a gente tem que comprar uns lapela e começar a gravar na rua, assim, caminhando e falando. Ia render, o problema é o som seguindo a canção. Ia render. Porque o som é ficar uma merda, mas o conteúdo ia ficar top. O conteúdo ia ficar top. Depois a gente ouve e regrava dos microfones normal. Redubla, né? O podcast dublado. Cara, dublar um podcast. Que já não tem imagem. Maravilhoso. Não, e tu falou isso de conhecer amigos na escola e tal. Eu estudei em várias escolas e é muito estranho pensar hoje em dia
quantas amizades eu fiz e hoje em dia eu não lembro nem do nome da pessoa mais. Porque foram tantas pessoas. Ah, eu lembro muita coisa. Eu tenho amigos que eu não tenho por causa da outra pessoa. Tipo, eu sou muito assim. Eu só largo um amigo de mão se ele quiser. Vídeo cinema. Do cinema eu só tenho tu, a Mari e a Andressa. Porque são as pessoas que me respondem. Que eu mando mensagem e conversam comigo de volta. Porque eu tentei continuar amigo de várias pessoas, só que as pessoas simplesmente ignoram, tá? Tipo, saiu do trabalho, eu não te conheço mais. Assim como da escola. Eu tenho vários amigos de escola que eu fui muito amigo. E, de repente, a pessoa simplesmente cagou pra mim. Tipo, nunca mais respondeu, nunca mais falou, né? Tu sabe que eu tô falando contigo. Não vou falar teu nome aqui, mas tem uma menina aí que ela é bem trouxa comigo, inclusive. Ela sabe quem Mas ela é. ela ouve isso aqui? Não sei se ela ouve, mas eu vou mandar o Dan passar pra ela aqui. Inclusive, ela tá trabalhando com o Dan agora. Bah! Ela sabe quem ela é. Ele tá agora jogou no ventilador, né? Não. Antes era qualquer pessoa, agora... Eu só não quero falar nome pra não expor, que daí só quem eu conheço sabe quem é, entendeu? Mas é tu mesmo. Inclusive, a pessoa compartilha um nome comigo em comum. E agora todo mundo sabe. Eu me lembro que nessa época não podia entrar na sala de aula, mesmo se ela estivesse aberta. Aí tinha que fazer fila pra cantar ali fora, ou fila nos outros dias mesmo. Aí todo mundo jogava a mochila no chão, no lugar da fila, e ia dar uns rolê. Ah, não, na minha a gente entrava na sala, largava as mochilas e aí ia pro pátio, pelo menos isso. Ingenuidade, né? Porque depois no ensino médio, se fizesse isso, não. Era pedir pra voltar sem nada pra casa. Ensino médio era recreio de mochila. Ia de pochete e botava dentro da cueca a pochete, né? Vai, sobre isso daí de mochila do ensino médio, eu tenho uma história boa daí que é contra mim, mas aqui é boa. Que é? Que é assim, ó. Eu fui uma pessoa, como é que eu posso dizer? Eu sou conhecido entre os meus amigos, sou um cara que aprecia muito a cultura do vídeo adulto, né? Meu Deus, a gente tá na primeira série. Não. E tu já chegou... Não, não esperou nem chegar no ensino médio. É que senão eu não vou lembrar depois. Aí, assim, eu estudei no ensino médio com alguns colegas do Fundamental. Não na mesma turma, nunca fiquei na mesma... Eu fiquei um ano na mesma turma que um colega meu do Fundamental. Mas os meus colegas do Fundamental já me conheciam e sabiam dessa minha característica, né? E sabiam, inclusive, que era uma época que eu fui ter acesso à internet, pessoal, que tá ouvindo... Agora, tem um ano que eu tenho internet em casa. Até os meus 24 anos de vida, eu não tinha internet. Eu ia na casa de amigos pra baixar coisas pra jogar no meu computador, baixar coisa pra ver na TV, tipo, botar no pendrive e tal. Eu nunca tive internet em casa. Até o ano passado, muitos anos. Tu vivia com o conceito da Lan House ainda. Basicamente. No lugar, ter tantas eu ia horas... num lugar pra usar, entendeu? Aí eu tinha que tipo, pensar assim, bom, eu vou ficar na casa do meu amigo X durante tanto tempo, a internet dele tem tal velocidade, eu quero baixar tais coisas que tem tais tamanhos. Mano, eu fazia uma logística, tu não tem noção. Eu ia, fazia... Mas enfim, não vem ao caso. Aí, era uma época então que... Como é que eu fazia pra saciar este meu gosto, né? Pelo vídeo do entretenimento adulto? Tinha DVDs, né? O famoso DVD... alternativo, vamos dizer assim, né? O mercado alternativo de DVDs. Nossa, esse mercado aí explodiu num nível nunca antes visto, né? E aí o que aconteceu? Eu tinha inúmeros desses DVDs. E eu não podia deixar em casa. 1 por 2, 3 por 5. Bem nessas aí. No meu caso, eu ainda tinha um outro agravante que eu não posso falar, que daí já mesmo, aí eu não posso falar. Mas aí... Não, assim, eu tô falando o preço da tabela. Não disse que eu consumia, que eu comprava, que eu vendia, não sei de nada. Eu vou dizer aqui, daí tu corta depois que fica esse mistério, Thiago. Porque acontece que a... Então eu... Entendeu? Uhum. E aí... Ela tá ouvindo esse programa ou não? Ela provavelmente vai ouvir. Provavelmente ela vai ouvir. Mas no caso, essa parte tu corta. Não é pra ela saber disso aí. Aí, eu tinha mesmo. E não era só dela que eu conseguia também. Eu roubei uns do meu pai, enfim. Eu lembro que teve uma época que ficou uma situação meio assim, ó. O meu pai ninguém podia saber que ele tinha. Então... Todo mundo sabia. Todo mundo via. Não é isso. Só que daí sumia os dele e ele não podia perguntar pra mim. Não podia reclamar. Se ele perguntasse pra mim, eu ia saber que ele tem. Então... Que nem aquele episódio do Todo Mundo Odeia o Chris. Que a Rochelle, ela perde o cigarro dela.
e ela não pode Sim. perguntar pra ninguém porque ela não pode falar que ela fuma. Era uma batalha intelectual nível Death Note, entendeu? Um jogando com o outro sem jogar informação de fato. Entendeu? Tipo aqueles episódios que o L morre, que o L já sabe que o Light é o Kira, e o Kira sabe que o Light sabe, que o L sabe. Ah, meu Deus, né? Tipo, os dois sabem a verdade já há muito tempo. Só que o pessoal só tá patifando. O jogo é um provar e o outro não deixar rastros. Porque os dois sabem quem é já há muito tempo. Exatamente. E aí era isso aí lá, entendeu? Teu pai sabia que tu tinha pego. Mas ele não tinha. Ele não podia acusar. Porque se ele acusasse, ele se acusava. Era o mesmo cenário, praticamente. Aí o que aconteceu? Eu tinha que andar. Como eu não podia deixar rastro, eles tinham que estar o tempo todo comigo, esses DVDs. Né? Meu Deus. Então eu levava eles na minha mochila. Porque eu tava sempre com a minha mochila no ensino médio. Só que aí o que acontece? Eu tava numa turma de colégio, que assim, ó. Eu não gosto de nenhuma daquelas pessoas. A minha primeira turma do ensino médio, eu detesto todos eles. Se algum deles estiver ouvindo e não ter nada contra mim, até me desculpa, mas, eu não gostava de ninguém. Eu achava uma galera muito snob, eles eram... Parecia gente de escola particular, só que a gente não era de escola particular, era escola pública. Mas sabe, turma de riquinho, sabe? Era meio isso, aquela turma. O jovem, né? E eles eram muito íntimos, porque eles eram uma turma que eles estavam juntos na mesma turma. Eu era um intruso, entendeu? Eles eram a mesma turma há muitos anos. Tá, era uma escola que tinha fundamental também, ensino médio ou não? Tinha, tá. Eu não sei se era do mesmo bairro ou se é a mesma, mas eu acho que era a escola mesmo. Então eles já estavam juntos há muito tempo. Então meio que numa dessas... Tá, eu não gostava de nenhum deles, mas era uma turma muito tranquila. Então eu meio que dei uma relaxada. E aí um dia eu deixei minha mochila na sala. Meu Deus. Quando eu voltei, esses DVDs eles estavam tipo espalhados por cima das classes. E, nossa, mano, eu fiquei muito puto na hora. Eu briguei com as pessoas, falei que tinham mexido nas minhas coisas, caralho. E depois daí eu descobri que foi o pessoal que era do meu colégio do Fundamental que passou, tipo, ali na sala e viu a minha mochila e reconheceu. E falou, será que o Thiago ainda tem? E aí eles espalharam. E eu fui saber disso só depois, tá ligado? Mas no fim foi uma coisa boa, porque daí eu vendi pra todos os guris da minha sala. Ai... Todos eles ficaram interessados e compraram de mim. As gurias me acharam um nojento, com toda a razão, né? Mas, foda-se, eu fiz dinheiro. Porque aí, prefiro daí eu ter a grana, porque o DVD eu já usei e reusei. Prefiro fazer dinheiro. Meu Deus. E teu pai só se fudeu nessa história. Cara, e aí foi isso aí, é uma história maravilhosa que eu tenho. Por isso que eu falei, eu tenho essas histórias, tio Gabi, no médio. Fundamental não tenho nada, mas no médio eu tenho. Enfim, aí tu tava no teu primeiro ano, né? Né? Mas essa escola, eu fiquei só esses 2 anos. Eu me lembro depois que eu saí dessa escola, que teve um furacão nessa escola. Tipo, literalmente um furacão dentro do terreno do parte da escola. Me lembrei de uma história dessa época. Quando eu tava na primeira série, e a minha irmã, ela devia estar na terceira. Eu acho que ela é 2 anos mais velha que eu. Pela lógica. Nossos pais alugavam uma Kombi, né? Sim, pra escolar, pra buscar e levar a gente pra aula. No caso, eles alugavam só pra buscar a gente, né? A pé ou de ônibus. Pra levar a gente... a gente ia a pé. Subindo o barranco de galocha aí. E sacola. Aí... Esse cara, tinha uns dias que ele... Não esperava eu e a minha irmã. Que ele ia entregar as outras crianças e depois voltava. Mas voltava, tipo, depois de 40 minutos, assim, 1 hora. Aí, ele era muito pau no cu, porque... Eu não sei por que não esperava a gente, assim. Eu não lembro por que a gente demorava mais pra sair também. Porque era sempre eu já... Às vezes tem várias coisas. A professora pediu pra ficar depois. A aula demora mais pra terminar. Não. Sim, a gente não ficava de sacanagem dentro da sala. A gente só ia quando tinha que sair. Você sabia que o cara ia embora, né? Tipo... Rolava essa pressão aí. Teve uma vez, inclusive, que ele pegou a minha irmã, né, na Kombi com as outras crianças ali, entregou as crianças e voltou com a Jéssica pra me buscar depois, assim. Ele nem largou ela. Nossa, vocês eram uns ferrados. Ia largar um filho só na casa? Meu Deus.
Eu não ia falar o nome dela, acabei falando já, né? Foda-se. Ah, mas é da tua família, vai que ela vai te processar. Não, tô contando uma história real. Inclusive, depois dessa época aí, teve um dia que meu pai descobriu isso, ele queria, tipo, matar o cara, tá ligado? Cagar o cara na porrada. Daí, eu não sei que tá fim certo deu ele, na isso. real. Tá, aí a gente saiu dessa cidade, de Farroupilha, a gente foi pra Cachoeirinha? Gravataí, Cachoeirinha, coisa Isso. assim, né? Cachoeirinha. A gente foi morar numa casa que era, tipo, numa quadra do lado era Gravataí, tá ligado? Então era... É isso aí. Dava no mesmo. E Gravataí é uma grande aí... rua, né? Cachoeirinha também, dá pra tu ir ponta a ponta a pé num dia só. Isso aí. É uma rua só. E passou uma parte da rua, daí a cidade é outra, entendeu? Que é outra rua. Aí, nessa escola que a gente foi, eu fiquei da 2ª à 4ª série. Nessa escola, depois que eu saí, eu descobri que se botar no Google agora o nome da escola, depois eu te falo em off. Uhum. Tu vai ver que teve uma aluna que matou outro dentro da sala de aula, enforcada. Pra tu Caralho! ver o nível. Olha o nível. Eu achando que Tipo- era pesado no cinema que a gente tava lá, que aconteceu aquele troço lá. Né, deixa quieto. Aí, Sim, né? Não vou falar o evento. tipo, eu vi a notícia assim, a aluna mata colega em Cachoeirinha, alguma coisa assim. Aí eu fui ver a notícia e eu vi o nome da escola, não é possível. Não pode ser. Aí eu fui ver a foto que tem, eles põem só a foto da fachada, assim, né, da escola e tal. Sim. E tava lá, bonitão, lá, a escola que aconteceu aquilo. Se vocês pesquisarem, eu já falei o nome da cidade, eu acho que só teve uma escola que teve isso, né, mas Vai achar. espero eu, né. Se fosse em Viamão, aí pode ser qualquer Você escola. aqui é Alvorada e isso é terça-feira que chama em Alvorada. Alvorada também. O Mas- pessoal de Alvorada já vai ficar chateado com o nosso podcast. Ai, gente, quem mora em Alvorada sabe como é que é Alvorada, né? Não tem isso. Eu morei em Eu lembro Viamão, que eu sei como é que é a Viamão. frase que eu ouvi quando eu fui da primeira vez em Alvorada com uma amiga minha, essa mesma amiga que eu citei lá no início, essa trouxa aí, ela falou que assim, ó, não é esse fuzuê que todo mundo fala, que pode matar a pessoa e não sei o quê, mas diz ela que a regra é que em Alvorada tu pode botar fogo no que tu quiser. Inclusive, quando eu passei ali a parte que de Fera e Porto Alegre Alvorada, eu já perguntei assim, já posso botar fogo em alguma coisa agora? Já liberou? Piromaníacos, acerto. Exato. É uma cidade piromaníaco friendly. Nessa escola, eu me lembro que ela era bem grande, ela tinha um ginásio fechado que ficava sempre umas bolas de vôlei presa lá em cima, sempre trancava e foda-se. E nessa época eu me lembro que, eu não sei porquê, que criança faz isso, mas no recreio a gente brincava de lutinha e a gente quase se matava, na real. É, porque criança gosta de se quebrar pau, é o que criança faz. E adulto também se eu deixar. não faço ideia como que eu nunca me quebrei nem nada desse tipo, porque assim, ó, as crianças chegavam de voadora na outra, era bizarro. Eu fico imaginando, assim, os monitores e os professores no recreio olhando aquilo e tipo, foda-se, tem 15 crianças se batendo ali e tão nem aí, tá ligado? É saudável, isso aí Cria caráter, criança. né? Eu só fui ter essas inclinações mais velho também, no ensino médio. Eu frequentei minhas primeiras rodas punk mais pra frente, assim. Eu não tinha essas aspirações. Criança, eu era muito na minha. Eu era muito... como eu disse, quando eu tava no ensino fundamental, eu sempre eu jogava seguro, entendeu? Eu fiz muitas coisas que eu me arrependo, inclusive, no ensino... Não cheguei a praticar bullying. Teve um episódio que, assim, que eu fiz um negócio que eu acho que é meio chato. Mas eu colava com as pessoas erradas pra me proteger, entendeu? Eu não fazia nada errado, mas eu tava lá. Tá, mas aí tu tá resumindo toda a infância e adolescência de quem morou em vila, né? Tipo, a gente tem que se virar pra não se fuder. É que, tipo assim, ó, qual coisa, quem segue no Instagram, sabe assim, eu sou uma pessoa, eu sou mais escurinho, né? Sou mais... É que eu não consigo dizer que eu sou negro assim, meu pai é negro, né? Minha mãe é bem mais clara, minha mãe é praticamente branca. Ela não gosta que fale que ela é branca porque do lado da minha avó ela é negra, mas ela saiu branca, não pode fazer É que nada. no Brasil, a etnia, a raça é dado... É complicado. Pelo tom da pele, né? Diferente nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma questão mais de família, tipo, nós seríamos latinos, em geral. Eu, na minha família, eu seria negro. Se fosse uma questão de família. Sou negro, tá? Vamos colocar assim. Mas, tipo assim, pro lado do meu pai, o pessoal é negro. Meu pai é negão, entendeu? Mas depende muito de onde eu tô.
Com os meus amigos brancos, que era no caso do fundamental, eu andava com uma galera branca. Então eu era negro. Eu era o cara negro daquele grupo, entendeu? Por quê? Porque eram todos brancos. E uma coisa que eu me arrependo muito nessa época é que, assim, ó, o pessoal que eu andava, hoje eu tenho essa noção, naquela época eu não tinha, tá? Mas eles eram extremamente racistas. Tipo assim, era uma galera muito racista. E eu não sei se eles andavam comigo pra, tipo, poder alegar que eles não eram, porque eles tinham um amigo negro, que tinha um negro no grupo, sei lá qual era a vibe deles. Tipo o Bolsonaro com aquele cara lá. Tipo, É, aquele cara tá lá só pra falar, olha só, eu não sou racista, tem um cara negro do meu lado. só que aí eu colava com essa galera. Inclusive, hoje eu entendo, tipo, eu tinha um deles que abertamente falava que ele achava Hitler um cara incrível. Ele falava, não, eu não sou a favor do nazismo nem nada, mas, pô, ele foi um grande líder e não sei o que, não sei o que. E hoje eu paro e penso, caralho, irmão, olha as ideias. Claro, na época eu não tinha esse alcance, entendeu? Foi uma coisa que eu fui parar pra pensar sobre muito tempo depois, assim, tipo, na época eu tinha 9, eu fui assim dos 9 até mais ou menos os 12. Aí com 12 pra 13, já com 14, eu já não tava mais nessa mesma vibe, eu já andava com outras pessoas, aí eu comecei a conhecer outras pessoas, aí fui pro ensino médio. Aí no ensino médio mudou tudo. Mas no fundamental, hoje eu entendo que eu podia ter tido um fundamental muito mais legal. Teria sido mais difícil, porque eu teria que estar contra essas pessoas, porque no ensino médio, no fundamental, não tem, ou é isso. Ou tu tá com a gente, ou tu tá contra a gente. Então, eu estaria contra essa gurizada, né? Mas, ao mesmo tempo, eu teria um fundamental mais divertido, porque eu estaria com os meus pares, entende? Eu estaria com pessoas mais próximas de mim intelectualmente. Quando eu digo isso, não é por serem mais ou menos inteligentes, mas no mesmo nível intelectual, nos mesmos gostos intelectuais que eu. E eu não teria me arrependido de coisas, porque eu me arrependo do meu fundamental de ter ido pro lado errado. De ter deixado de fazer coisas que eu poderia ter gostado de fazer. Porque, por exemplo, tinha um cara, eu não vou falar o nome dele, mas o apelido dele eu lembro que era Bambucha, porque tinha aquela propaganda da Fanta na época, né, e ele chamava ele de Bambucha e tal. Que ele era um cara muito legal, ele gostava muito de mim. E ele era negro. E eu lembro que eu até trocava várias ideias com ele, mas eu não fiquei mais amigo dele, eu não era mais próximo dele, porque eu insistia em ficar com essas pessoas, porque eu pensava assim, se eu tiver com eles, eu tô protegido. Eu não vou precisar lidar com problemas que os outros moleques lidam, quem apanha, quem sofre bullying e tal. Tanto que eu fui ter apelido no colégio durante, tipo, um ano, assim. 1 ano, 2 me deram um apelido, mas não pegou, porque eu não dava bola e porque eu tava com a galera que dava os apelidos. Eu tava com a galera que enchia o saco. Então, meio que eu não fiquei com um apelido malicioso, não durou, porque eu tava com eles, mas ao mesmo tempo eu vi que eu perdi muitas experiências. Eu deixei de andar com pessoas que teriam agregado mais pra mim, sabe? Isso é uma coisa que eu me arrependo. Viu? Por isso que eu não queria falar do meu fundamental. O fundamental foi uma bosta. Vamos seguir no jogar pra me rir da cara dele. Não, eu complementar que a escola é um ambiente muito hostil, né? Porque Pra caralho. É tipo uma cadeia, assim, é um campo de guerra, tá ligado? Tem uns grupinhos e Cara, eu acho assim, eu odeio dizer que essa coisa de escola forma caráter. Mano, não forma caráter. Ela ajuda muito a destruir as habilidades sociais de muitas crianças. Tinha que ser muito revisto como é o sistema de escolas, como se lida com crianças, essas coisas, porque é muito pesado o que acontece nas escolas. Principalmente em lugar como totalmente. a gente vive aqui. Eu moro numa vila, tá ligado? Eu estudei numa escola. O Judá, sabe, a gente brinca assim. Era comum na minha sala de aula o pessoal brigar de se dar cadeirada, de se jogar cadeira, pedra, vidro quebrado era mato. Toda hora tinha alguém que quebrava um vidro, brigava com o professor na sala, e os professores não faziam nada porque já tava acostumado, entendeu? Nível E, mano, Moonlight, assim. cara, aquele filme que eu vi, eu me relacionei muito. Muitas coisas ali eu pensei, cara, eu não tô tão longe assim dessa realidade, tá ligado? Tipo, é pesado assim. Aqui mesmo no meu condomínio, eu falo condomínio, parece que é uma condomínio, o reboco caindo aos pedaços, mas é um condomínio, né? Tem um porteiro. Às vezes. Falando em condomínio, teremos novidades. Mas vamos deixar, espécie. Aí não joga essa bomba ainda. Mas aqui no meu condomínio eu vejo as crianças de 5, 6 anos se relacionando como se fosse uma máfia. Sabe? Tipo, a gente vai excluir fulaninha porque ela não é legal. Nosso grupo é assim. Só tá com a gente se for assim. Cara, as crianças têm literalmente 5, 6 anos. A minha irmã tem 6 anos. É o grupo da minha irmã. Eu cuido muito disso. Às vezes eu não deixo a minha irmã sair pra rua ou brincar com certas crianças. Que eu sei que talvez eu esteja errado nisso. Mas eu tenho medo. Eu não quero que ela seja assim. Eu quero que ela seja uma criança. Eu não quero que ela seja um mini mafioso, entendeu? E eu meio que às vezes não sei muito como lidar com isso, mas eu acho muito pesado como é, assim, e nas escolas isso é potencializado a 100, tá ligado?
Pesou o clima, né? Ah, pesou. Pesou, né? Mas é isso aí, escola é isso aí, gurizada. Essa experiência maravilhosa que forma o caráter de todo brasileiro. Eu acredito que tu também. Eu estudei sempre escola pública, assim. Eu nunca fui pra Sim, escola. vida toda escola pública. Não, e assim, os professores e todo o corpo docente ali, enfim, eles. Não é que eles estão cagando pra ti, mas assim, eles. Estão anestesiados. Eles estão mais preocupados com eles, assim, do que. Porque eu já vi professor sobre violência, eu já vi, na minha escola tinha um zelador, tinha um cara que cuidava das coisas, sabe? Fazia tudo, limpava banheiro, organizava coisa, limpava chão, tipo, o pau pra toda obra, sabe? Aham. Cara, Geralmente ensino médio tem esse cara aí. No meu foi no fundamental. Eu vi jogarem esse cara dentro de uma caçamba de lixo, por nada, por brincadeira, por piada. Cara, o cara ficou no meio de lixo de comida podre, entendeu? E o cara não podia. E o cara voltou no outro dia pra trabalhar. Porque o cara não tinha escolha, ele não podia só sair dali. E tinha, entendeu? Ele precisava de um emprego, ele não podia. Ele tinha que aguentar aquilo. Hoje eu queria voltar lá atrás no tempo e, sei lá, sair no soco com esses moleques que fizeram isso e ajudar o cara. Aquilo não foi feito nem por mim, nem pelo meu grupo, nem. Eu vi acontecer, mas era tipo, na época eu devia estar na 4ª série, foi o pessoal da 7ª, 8ª, sabe? Assim, não, tu não tinha. Nem tinha Tava como. impotente na relação, na situação ali. Eu sinto hoje que eu penso assim, caramba, cara, o que tem na cabeça de uma criança pra fazer isso? Porque tem muito isso, né? Bah, agora ficou esse assunto, desculpa. Eu tenho coisas na minha cabeça. Vamos mudar agora. O jovem adolescente, e eu não sei se isso é só dessas regiões que eu vivo, né, mais periférica e tal, vila e tal, mas tem uma sensação de poder que gera, que vira uma gangue mesmo, né? O pessoal se junta e o líder, o cara que geralmente é o líder, que é o chefe, ele se sente de uma maneira que eu acho muito bizarro tu ver isso. Que parece que tu tá lidando com um criminoso. Não sei se tu já teve que falar com alguém assim no tempo de escola, mano, sabe? Mas tu ter que lidar com essa pessoa é tipo assim, tu tem medo. Tu tem medo das consequências. Do que vai ser tu ter que trocar uma ideia com esse cara, tu ter que falar com esse cara, sabe? Ao mesmo tempo que quem tá ao redor dele se sente poderoso. Porque eu tô com o fulano. Eu tô com esse cara e esse cara manda. Então, se ele manda e eu tô com ele, eu mando também, sabe? Cara, é bem aquele grupinho que tu falou que tu tava, assim, que nem tem até no Harry Potter, pra quem é mais desconectado dessa realidade. Tu tinha lá os marotos, tu sempre tem um líder, tu sempre tem um amigo que é o mais próximo do líder, e tem os agregados daí, que no caso era o Thiago, e enfim. Eu era o Cupincha, o famoso Cupincha. E nossa, é bem assim, todos os grupos, por mais diferentes que eles sejam, tribos diferentes, né? Eu sempre fui da tribo no ensino fundamental ali, eu era da tribo meio nerd, depois na 7ª, 8ª série eu comecei a andar com os skatistas e tal. Tu sempre foi punk rock alternativo, não mente? E aí no ensino médio que eu fui pro rock, e aí o meu grupinho era o grupinho do rock, do metal ali. Sim. Mas enfim, a estrutura é a mesma em todos. Chega a ser bizarro. É bizarro. E é preocupante porque tem um grupo de pessoas em escola, e eu acho que todo mundo vai se relacionar. Eu não sei se tem esse sentimento. Eu tenho esse sentimento de hoje de ter pena, mas não das pessoas. Eu tenho pena de mim por, na época, não ter tido a visão de interferir. Eu me sinto mal de verdade. Por mais que eu saiba que eu era uma criança. Mas tu não mas tinha eu queria ter parado e interferido e falar assim, mano, não, velho, isso tá errado, peraí. Por que a gente tem que fazer esse cara sofrer? Por que esse cara tem que apanhar? Eu falei lá atrás de uma situação que é a única coisa que eu sei que eu fiz errado uma vez. Que é uma coisa assim, ó. Eu acho que eu já falei isso em algum podcast, mas eu não lembro. Tu me lembra se eu já contei essa história, Gabi. Tinha um ano que tinha uma professora de artes que ela organizava a turma dela. Isso foi não 6ª pra 7ª série. Porque eu lembraria de qualquer coisa que tem um professor de artes envolvido. Tá. É assim, ó. Ela organizava a turma de uma maneira. Ela criava grupos na turma. Tinha o grupo que era responsável por organizar a turma. O grupo que era responsável por distribuir os trabalhos. Ela separou. Aí ela dava nome. Tipo, tinha o grupo dos guardiões, o grupo dos secretários. Isso aí é um erro, na real. Hoje eu entendo que tava muito errado. E o que acontece? Essa galera que eu ficava no colégio, eles, obviamente, fizeram seu grupo dos guardiões. Os guardiões eram o quê? Eram os que cuidavam da segurança da turma. Eles, se alguém tivesse... Se tava muita bagunça, eles tinham que apaziguar. Se alguém fizesse uma coisa errada... Tinha que deu punir. Poder pra quem não podia. E eles deram poder. E aí a professora, um dia um aluno saiu da sala, segundo ela, sem pedir. E tipo, todo mundo viu a cena. O guri levantou, foi na mesa dela e saiu. E ela olhou pra gente e falou assim,
pega ele. E ela, ó, as palavras dela, eu não tô falando o nome do colégio nem da professora, mas as palavras dela. Pega e bate. Ela falou bem assim pra gente. Porque, segundo ela, ele saiu sem pedir. Cara, quando a gente saiu, eu saí correndo pelo corredor. Um outro colega saiu junto e deu uma rasteira no moleque. Ele caiu no chão. Eu agarrei ele pela gola da camiseta e dei 3 socão nele. Meu Deus. E, sim, só que quando a gente voltou pra sala, o guri tava chorando e falou, professora, eu pedi e a senhora deixou eu ir no banheiro. E ela falou, é verdade, eu não prestei atenção. Meu Deus, como é que alguém assim vira professor? Mano, hoje tu entende quanta coisa errada aconteceu nessa cena? Sabe? Desde a estrutura que a professora criou pra sala até o que aconteceu, tá ligado? Tá tudo errado. E isso, essa sala de aula dividida define a escola. Porque o grupo dos guardiões, o grupo dos caras legais, seja o nome que tu quiser dar, eles dominam. E eles botam medo e eles encontram quem é o mais fraco dentro dos outros grupos, e eles dominam os outros fazendo aqueles de exemplo. Eu sei que isso é clichê, isso é chato, mas isso é real. Isso tá errado, tá ligado? Tipo, tu não pode dominar alguém, tu não pode dominar 100 pessoas matando 10, batendo em 10, massacrando 10, sabe? Tipo, mano, isso é muito zoado. E eu vi isso acontecer diariamente, sabe? Acho que isso que me deixou um pouco anestesiado quando eu fui pro ensino médio, e eu levei, tipo, 1 ano no ensino médio, 1 ano não, um pouco menos, porque teve um evento que aconteceu no ensino médio que mudou muita coisa pra mim. Mas eu demorei um tempo, uns 6 meses mais ou menos, pra entender que o sistema tava diferente, que no ensino médio não era assim, que no ensino médio ninguém tava nem aí. Sim. Sabe? O ensino médio era meio que uma mini faculdade, vamos dizer assim, que é, se tu não quer fazer nada, o problema é teu, a consequência vai ser tua, ninguém liga, né? Não tinha essas estruturas de poder como a gente tinha no fundamental. Porque no fundamental a gente é criança. E criança é cruel, criança é ditadora, tá ligado? Mas os professores, eles cobram de ti também, né? Eles estão sempre ali em relação à matéria, né? No médio... No médio, não. Tanto faz como tantos fez. Eu falei disso tudo muito sério, mas por um motivo. Eu tenho muito remorso dessa época em relação a mim mesmo. Eu me sinto mal em relação a pessoas que eu não fui amigo, pessoas que eu tirei sarro, que eu nem senti aquilo de verdade, pessoas que eu, sabe, deixei de me aproximar. Por isso que nos meus últimos 2 anos do ensino médio, sabe o que eu fiz? Eu me afastei desse grupo que eu era mais próximo e eu andava muito com alunos mais novos. E eu gostava muito de falar... Mano, e mais novos digo assim, tipo, eu tava na 8ª, eu falava com o pessoal da 7ª, da 6ª, da 5ª e da 4ª série. Eu tentei meio que apaziguar, tipo, sabe, reverter o mal que eu tinha 4ª série feito, já sabe? é meio tenso. Quantos anos tinha? Mas eu juro, eu andava com uns molequinhos pequenininhos. Eu sei que é zoado falar, mas é verdade. Porque eu queria muito ser amigo daqueles moleques pra mostrar pra eles que eles não podiam repetir as coisas que eu fiz. É muito estranho isso, eu sei. Mas eu lembro, assim, tinha uns molequinhos que eu andava e eu via às vezes eles se zoando e brigando. Eu falei assim, mano, não faz isso, não tem nada a ver. Nessa época que eu tava começando a gostar de anime. E eu lembro... Tu me lembrou de um negócio agora. De uma conversa que eu tive no trabalho com o meu chefe, outros colegas, assim. Eu trabalho num lugar de uma instituição de... Não é uma instituição, é um lugar focado em ensino. Só vou falar isso. E aí, direto a gente fala sobre educação e tudo mais, né? Porque a empresa é sobre isso. E, inclusive, teve esse tema sobre como tá a estrutura de hoje em dia. Ela é muito retrógrada, né? Tipo, é muito antiga essa estrutura, ela nunca mudou. E uma das propostas que a gente teve, assim, proposta sem compromisso nenhum, né? Só conversando. Seria parecido com essa que tu falou, assim, de ter um aluno mais velho ser meio que um responsável guia, né? Pra um mais novo, porque o que pode acontecer do mais velho criar essa, como posso dizer assim, criar um instinto de proteção, de mentoria. Ele criar uma cultura nova, né? Mudar, quebrar a estrutura que já existe. Enquanto isso, né? O mais novo, como ele vai estar conversando com pessoas mais velhas, ele vai acabar tendo uma autonomia mais rápido, ele vai se evoluir intelectualmente mais rápido, entende? Então, tipo, se fosse dessa maneira, todo mundo seria beneficiado de algum jeito, sabe? Não... Porque quando a gente tá conversando com as pessoas da mesma idade, que estão estudando as mesmas coisas, meio que tu nivela todo mundo, tá ligado? Vira todo mundo um bloquinho do mesmo tamanho, assim. Sim, tu vira um grupo, vira uma unidade, né? Pois é, então, quem sabe se fosse desse jeito, poderia criar um individualismo maior e assim, nossa, e
todo mundo ia sair ganhando. Talvez tu já tenha ouvido falar, não sei se tu já conhece, tu não tá exatamente na área, né, mas tu tá um pouco... Tem uma estrutura, um tipo de escola, eu nunca lembro o nome, mas que tu funciona tipo um lance assim, tipo, junto... Não tem turmas, tem tipo mesas. Aí numa mesa, vamos dizer, tem 5 pessoas. Que as idades vão de 16 até os 7, 8 anos, assim, né? E as idades vão variando de acordo com o grupo. E aí, nessa mesa, tem um professor responsável, né? Um consultor, professor, mas os alunos interagem entre si e um passa a informação pro outro para que ele possa aprender. Então, tipo assim, eu estaria na 8ª série. E do meu lado tem um aluno que estaria na 6ª série ou na 7ª série. Aham. E aí eu tenho que aprender sobre a Segunda Guerra Mundial. A gente vai estudar o tópico Segunda Guerra Mundial. Então, dentro da Segunda Guerra Mundial, o que foi relevante no aspecto química, o que foi relevante no aspecto história, o que foi relevante no aspecto geografia. Então eu tenho que aprender isso para mim passar por quem tá abaixo de mim, na idade, né? O conhecimento relevante para ele na área que ele precisa. Então eu tenho que estudar 5 aspectos da Segunda Guerra Mundial para passar 3 para ele, porque esses 3 é o que ele tá aprendendo. Cara, mas eu tenho que entender esses 3. Então eu aprendo. E de certa outros, forma, o sabe? aluno mais experiente, que já tá mais evoluído intelectualmente, enfim, ele consegue puxar mais dos outros, né? Isso. Pois é, e é aquele tu aluno consegue evoluir o que da 6ª série, quando estiver na 8ª série, ele vai conseguir puxar mais ainda do próximo e vai criar um ciclo de evoluir. Sim, o nível. É uma estrutura muito legal. Eu sei que é difícil implementar, até porque provavelmente deve envolver custos e várias coisas assim, mudar uma reforma, né? Mas é algo que eu acho que é muito legal, sabe? Quando eu vi como funcionava, eu pensei, nossa, cara... Sendo sincero, assim, eu não me acho nada especial, diferente de ninguém, mas eu tenho muita dificuldade de aprender coisas, tipo assim, o melhor exemplo pra mim são, por exemplo, as matérias química e física. Se eu estiver conversando contigo sobre química e física, eu posso sair muito conhecimento até acima do ensino médio. Se tu botar uma prova de química na minha frente e me disser faz, eu vou zerar. Eu tenho uma trava com aprender, muito, tanto que, né, quem não sabe, até hoje eu não terminei o ensino médio. Eu tenho agora, vou fazer uma prova pra tentar concluir e tal. Mas eu tenho uma dificuldade muito grande em estudar, em assimilar conhecimento obrigatório. Se eu me interesso e se eu tô fazendo aquilo de forma interessante, sai naturalmente de mim. É na hora. Mas eu... Comigo também, assim. Só que assim, tanto que eu saí do ensino médio por causa disso. Eu fiquei no ensino médio até os 19 anos, no primeiro ano. Eu passei pro segundo ano uma vez, que foi quando eu fiz um provão na escola, que eu não fui bem, mas era aquele lance assim, tem que passar, não pode rodar. Então se tu fizer a prova, tu tá passado, sabe? Pra quem não sabe, no ensino, na escola pública... Tem uma cota... tem alguns anos que, assim, ó, a escola tem que se livrar daquele cara. Ou pelo menos a 8ª série pro primeiro tem que se livrar pra ter menos custo no próximo ano. Tem um número de alunos que tu não pode, tipo assim, vamos dizer que 100 alunos rodariam, não pode, no máximo 40. 60 vão ter que passar de um jeito ou de outro, vai ter que dar jeito deles passarem, entendeu? Então tem isso. Chegou um momento que eu entendi que no ensino médio, na sala de aula, eu não ia evoluir, eu não ia aprender, eu não ia sair do lugar. Saí da escola e fui trabalhar, que aí foi, né, fui lá trabalhar no cinema, onde todos nós já passamos. Porque eu entendi que não funcionava pra mim. E até hoje eu tenho essa dificuldade. É difícil pra mim estudar. Sentar e estudar, pra mim é excruciante, sabe? Eu não consigo, não entra, não flui, sabe? E eu sinto que deve ter muitas outras pessoas com essa dificuldade. E eu acho que mudar a forma que a gente ensina hoje faria muita diferença. Primeiro porque a gente não... Na verdade, o ensino médio não ensina nada pra ninguém. Essa é a grande verdade no Brasil. Não, esse é o título do episódio. A escola não ensinou ninguém. A gente decora coisas pra quando alguém botar um papel na nossa frente a gente dizer decorei isso, decorei isso, decorei isso, decorei isso. Pronto. Saiu do ensino médio, tanto faz como tanto fez. É a realidade que a gente tem. Cara... Tanto que se tu vai ter que fazer uma faculdade, tu tem que estudar tudo de novo pra faculdade, porque o que tu aprendeu no ensino médio não leva pra lugar nenhum. Cara, assim, ó, na escola a gente é obrigado a ficar quieto e ouvir o professor, né? Tipo, sim. Quem tem a voz na sala de aula é o mestre e era isso. Vai cair no banheiro, levanta a mão pra pedir, enfim, sim, né? Ou tu apanha, que nem o teu colega lá. Ou tu apanha. E aí tu chega daí tu chega na faculdade, cara, tem aula que o professor chega assim, ele senta
e faz uma pergunta pra sala. E a aula é conversar sobre aquela pergunta, Sim. tá ligado? Eu tive aulas que era isso, o professor chegava sobre um assunto e falava, e ele queria que o pessoal conversasse, desenvolvesse essa ideia e fosse isso por 3 horas, assim. Isso chama preguiça. E aí tu... Não é. Não, tô zoando, eu sei como é que é. Porque a ideia da faculdade é que tu saia dali intelectualmente evoluído. Então, eles não querem que tu decore o tema, eles querem que tu entenda o tema. Que tu evolua o tema. Exatamente. Que tu absorva o tema. Inclusive, no primeiro semestre que eu tive a cadeira de História da Arte e a professora, ela falou assim na primeira aula, eu nunca vou cobrar de vocês em prova datas. Eu não quero que vocês decorem datas, nomes, tá ligado? Eu quero que vocês entendam o que é cada movimento, a importância que teve, Cara, enfim. Eu lembrei uma que falou isso e agora eu lembro que uma vez, até hoje eu nunca esqueço, eu tive um professor de filosofia no ensino médio, ele era muito louco, tá? Eu novamente não vou dar nomes e tal, mas assim, quem estudou comigo... Todo professor de física de filosofia. Não bate bem. De filosofia eu sempre tive um carinho, porque ele sempre tentava. Não, é que esse meu, ele era muito louco. E tipo assim, ele vivia em outra realidade. Quem conheceu do que estudou no mesmo colégio que eu, que tiver ouvido alguém aí dos meus amigos, sei lá, sabe de quem que eu tô falando. Cara, só pra te ter uma noção, uma vez ele tava dando aula, ele era muito assim, ó, ele tava escrevendo no quadro, aí ele parava de escrever e começava a pensar sozinho. E ele falava os pensamentos em voz alta. Ele tava escrevendo uma coisa, e aí ele começava, não, porque isso aqui... Sabe que recentemente eu terminei com a minha namorada. Porque ela queria fazer sexo comigo. Meu Deus! Do nada. Cara, do nada ele brotava com esses pensamentos. Foda-se. Era coisa dele. Só que assim, o que acontece? Esse professor uma vez fez uma prova. Eu não vou lembrar qual era a pergunta. Mas na pergunta tinha as palavras: diga o que você pensa sobre... tarará, tarará, tarará. Não lembro qual era a pergunta. Mas a pergunta basicamente era perguntando a nossa opinião sobre um tema que ele deu ali, sabe? Aham. E aí, quando chegou na hora de receber a prova de volta, tava errado. Eu recebi um errado naquela... Acho que nem fui eu, foi a minha amiga que recebeu errado. Ou nós dois, uma coisa assim. Só que a gente foi lá e perguntou: tá, professor, mas olha só, essa pergunta aqui, o senhor tá perguntando a nossa opinião sobre algo. Né? O senhor não tá perguntando se... O senhor não tá determinando pra gente dar um conhecimento decorado, né? O senhor tá perguntando assim: o que tu acha disso aqui? Acho que é legal, acho que não, enfim. Sim. Como é que o senhor tá dizendo que tá errado? Se é opinião, não existe opinião certa e opinião errada, existe opinião. Ele falou: não, eu acho que tem o certo e tem o errado e aqui vocês erraram. E só falou isso e não falou isso. Não vou mais falar sobre isso, que eu sou professor e vocês são aluno. Se eu sou professor, ainda mais de filosofia, né? Sim, eu poderia dar... Eu pretendo ainda dar... Não sei se eu vou fazer isso ou não. Eu ainda tô pensando nesse projeto. Se eu viro ou não professor de artes. Mas se o aluno me chega pra mim e questiona algo desse tipo, eu ia tentar puxar dele o máximo possível um argumento válido. E se ele me desse algo interessante, eu daria pelo menos um meio ponto, tá ligado? Alguma coisa assim. Sim. Porque, nossa, tá pelo menos questionando alguma coisa. Tá tentando... Mas, mano... No texto da pergunta dizia: diga o que você pensa sobre. Então, assim, ele não é uma pergunta de certo ou errado, de sim e não, de verdadeiro ou falso. É pra gente dizer o que a gente pensa. Ou seja, ele queria julgar a gente. Ele fez uma pergunta numa prova pra apontar o dedo e dizer: ih, ela tá errada, hein? E foda-se, tá ligado? Eu não vou nem te falar por que tá errado depois. Cara, eu juro, foi muito surreal pra mim e pra minha amiga que tava ali junto comigo na época. Foi surreal, foi tipo: nossa, não acredito nisso, é sério, mano? Nossa senhora, nossa, assim, ó, bizarro. Falou isso de corrigir errado, eu me lembrei agora no último ano do ensino médio, que teve uma competição entre as turmas do ensino médio. Era pra, assim... Eu detesto essas gincanas. A minha turma ganhou, né? Muito por minha causa, tá? Fique de passagem. Cara, eu nunca nem participei dessas coisas, eu sempre ficava de fora. Não, isso aí não tinha como não participar, era da escola, tu não tinha opção. Mas assim, não era gincana. No meu caso tinha, não fazia nada. Não, aqui assim, ó, a disputa como é que era? A turma que tivesse o maior, como é que eu posso dizer? A evolução durante o semestre. Era por média de nota, tipo assim. Isso, em matemática, ganharia o jantar lá no restaurante e tal. Tá. De fato, não tem como não participar, porque de um jeito ou de outro tu tá participando, ou para bem ou pra mal. E assim, a nota máxima é 100, né? Que são 3 trimestres, né? O primeiro valia 30, o segundo 30 e o último 40. Meio que acho que é o geral, assim, a média das escolas é assim que eles fazem. Sim. E aí eu sei que no final do ano
eu fiquei com 93 pontos e eu só não gabaritei porque o professor errou a questão, que eu teria tirado 100. Aí eu cheguei pra ele e mostrei a prova, olha aqui, você corrigiu errado. Era bom que eu podia falar assim com ele porque ele dava essa abertura. Era brother. Inclusive, né, professores que são brother, quando eles ficam bravos, é porque eles estão muito puto mesmo, tá ligado? Sim. E aí a turma, geralmente, ela tem alguém, digamos que tá uma bagunça, né? É o professor que é o professor legal, que tenta, né, interagir na aula. Amigo da galera. Quando ele fica puto, ele não precisa falar nada, tá ligado? Ele para e olha pra turma assim, e sempre tem alguém que fala, tipo, não, fica quieto aí, o professor não sei o quê. Eu tava ouvindo um outro podcast, não vou citar o nome, mas é um que eu gosto bastante. Não. Se é o que eu tô pensando, não vai ser nem... Tu não sabe qual que é? É o que eu tô pensando? Eu não sei qual tu tá pensando, desculpa. Como assim você não está lendo a minha mente? Eu não sei qual que tu tá... É um que também é daqui. Daqui de Porto Do Alegre? Rio Grande do Sul. Porto Alegre, é. Ih, não é o mesmo, né? Então não é. Tá, então não é o mesmo. Que eles estavam falando assim, tipo... que tem sempre um professor legal, mas quando ele fica bravo, aí ele fala sempre o mesmo texto, que é assim, ó. Sou legal? Sou legal. Mas na hora de falar sério, é falar sério. Hora de brincar, é de brincar. É o mesmo texto sempre, tá ligado? É tipo, pô, eu venho aqui todo dia... Todos se formaram na mesma... Entendeu? Eu tô ganhando meu salário. Se vocês vão passar ou não, não é problema meu. Mas eu tô aqui. Cara, é sempre igual. Eu me lembrei que tu falou isso agora, eu me lembrei disso, tá ligado? Que aí é sempre o mesmo texto. É muito bom. Aí, não, deixa eu terminar aqui. Vai, aí vai na tua. Eu cheguei pra ele e falei, né, que ele corrigiu errado e tal. Aí ele olhou pra mim e ficou meio sério assim, sério mesmo que tu tá... Tu tá reclamando de 93. Tu tirou 93. Acho que na verdade eu tirei 97. Acho que foi 3 pontos que faltou. Acho que foi isso. Tu é pau no cu mesmo. Aí ele me olhou assim, tu tá... Sério que tu tá reclamando disso? Tu tirou a melhor nota, ninguém vai... Não é 3 Ninguém pontos chegou aí. que vai mudar isso, tá ligado? Aí eu, tá. Então tá, foda-se. Aí eu sei que no final tem... Não sei se tem mais na internet essa foto. Enfim, tinha foto dos alunos lá no jantar e tal. Inclusive, eu tava com... Nessa época eu bebia pra caralho. Foi a época que eu comecei a beber. Então eu ia pra aula bêbado já. Eu tinha um cantil, aqueles inox. Tá lá na minha mãe. Tá... Um dia eu vou lá buscar. E aí eu botava o uísque naquele troço, assim, até o gargalo. Nossa senhora. Não, era esse nível. Pesado. Eu já bebi o suficiente pra, assim, o resto da vida. Não, eu bebo muito pouco. Eu bebo em ocasiões assim, tô com os amigos, se tá todo mundo bebendo e a bebida não é horrível, eu bebo. Se eu tô triste, quando eu não tô legal, às vezes eu tô chateado com alguma coisa e tal, dá vontade de beber. E são essas situações, assim, eu não sou de sentar e beber. Tá, mas daí tu tava na primeira série. Nossa, tava na primeira série ainda. Não, tava na segunda já. Tá, vai. Da escola. É isso. Que... Primeira e segunda foi na mesma, aí trocou de escola. Escola que teve assassinato lá dos alunos, enfim. Isso. E... O que eu ia falar? Eu me lembro que eu sempre fui frustrado de não ter visto Cavaleiro do Zodíaco. Eu nunca vi. Então hoje eu peguei ranço até. Na verdade, não. Vou dizer pra ti, bem que tu faz. Porque eu me lembro que nessa época... Deixa essa recomendação pra todo mundo. Ninguém tem que ver Cavaleiro do Zodíaco. Vamos parar com essa bobagem. Não, recomendação... Quem viu, quem não viu não tem que ver. Recomendação pro final do programa. Aí... Puta, eu não pensei na minha. Aí eu sei que no... Assim, passava na Band essa época, Cavaleiro do Zodíaco, se não me engano. E passava ali pelas 5, 6 horas. E eu estudava de tarde nessa época. Então eu entrava 1 hora, saía esse horário mais ou menos. E todos os meus colegas, eles iam pra casa e assistiam lá bonitinho, né? Eu morava meio longe da escola nessa época. Era coisa assim de meia hora, 40 minutos caminhando pra chegar em casa. Então, quando eu chegava, já tinha acabado, eu tava acabando. Então, eu era a única pessoa que não assistia, tá ligado? Sim. E aí, eu acabei pegando um ranço disso. Tanto que eu nunca vi. Hoje em dia, é bem capaz que eu vou perder meu tempo vendo esse desenho aí que ninguém vai ver. Então, foda-se. Qual que é a moral do Cavaleiro do Zodíaco? Até hoje eu não entendi. Se o poder é dele, se o poder é da armadura. Assim, ó. Qual que é a lógica? O Cavaleiro do Zodíaco, a lógica é... Vou te contar uma coisa interessante sobre o Cavaleiro do Zodíaco. Sabe que são 88 constelações, né? Que formam o nosso Cavaleiro do Zodíaco.
dentre essas 88, cara, mais da metade dos Cavaleiros de Bronze, né? Na história original de Cavaleiro do Zodíaco, todos os Cavaleiros de Bronze que tem no torneio galáctico, lá que é o início da história, são filhos biológicos do cara que organizou tudo. Do que é o avô da Atena. Que tem a Atena, né? A Saori Kido lá. E tem o vô dela, que é o Mitsumasa Kido. Na história original, todos esses personagens são irmãos, por parte de pai. E, na verdade, Cavaleiro do Zodíaco é uma história sobre como um velho filho da puta acabou com a vida de várias crianças. Porque ele engravidou várias pessoas ao redor do mundo. Daí, por sorte, ele encontrou um cara que falou pra ele que ele tinha que organizar um torneio pra que essas crianças lutassem pra ganhar uma outra armadura melhor. Então, falou assim, olha, manda essas crianças, junta várias crianças e manda ela pra vários lugares no mundo pra ganhar uma armadura. Que é uma armadura mais fraca que tem, que é a de bronze. Eu acho que tu pode parar de falar já, porque Por quê? é pior do que eu imaginava. Não, eu vou dizer uma coisa. Cavaleiro do Zodíaco não precisa. De verdade. É Cancela, Cavaleiros. Vamos pra sexta série. Não, eu quero falar só um pouquinho sobre isso. Não, clássico. é outro episódio. Não, mas... Fala na primeira semana do mês que vem. Mas não, é que a gente já tem muito material gravado. Vai fala, demorar. Fala no Deixa Natal. Deixa só eu dizer isso. Olha só, Thiago, por favor. Fala e eu corto depois. Ó, não corta. Até a sexta série, Olha pessoal. só. Eu sou 50% desse podcast. Se não for isso aí pro ar, vai dar rusga na questão. É um comentário breve. Tem coisas que foram importantes pra sua época. E por isso tem que ficar na sua época. Não precisa ver depois. Passou, acabou, é isso. Ok? Isso é Cavaleiro do Zodíaco. Vamos pra sexta série. Sexta série. Foi em outra cidade, foi em Viamão. Aí começou a não ter mais nenhum tipo de segurança. Não que tivesse muita antes, né? Mas enfim. Sim. Viamão é 0. O meu fundamental era assim. Eu me lembro que na escola que eu estudei na sexta série numa escola. Aí depois da sétima, oitava, fui pra outra escola, ainda em Viamão. Nessa da sexta série, antes de chegar na escola, tu já via buraco de bala nos muros dos bar. Nossa. Perto. E quando tu chegava na escola, tinha furo de bala em praticamente todos os muros, tá ligado? Era de um nível, assim, que era qualquer coisa, assim, tipo, foda-se, entra aí, fica quieto. E eu me lembro, nossa, sexta série, eu tive uma colega minha que ficou grávida na sexta série. Ela devia ter uns 14 anos. Eu não tive na escola, eu tive no centro espírita, no centrinho, tinha uma menina de 13 anos que ficou grávida também. E... Eu conheci. Sexta série, acho que é isso, não tem muito o que falar. Não gostava daquela escola. Não foi um tempo legal. Eu lembro que a professora de português pegava no meu pé, porque eu era o único que tava com a nota na média, assim. Todo mundo tava bem melhor que eu, sabe? Mas eu ainda tava ok, eu ia passar de ano. E ela ficava no meu pé, porque eu entrei meio que no meio do ano, tá ligado? Eu entrei ali por maio. Eu perdi o começo do ano. E aí eu não consegui pegar as notas da outra escola. Não sei porquê. E aí eu tive que começar defasado, tá ligado? Comecei já devendo ponto, digamos. Mas no final eu passei, então, pau no cu dessa mulher. Inclusive, riscaram o carro dela uma vez com pedra, sei lá o que era. E ninguém gostava dela. Assim. Sim, eu não apoio fazer isso, mas... Sempre tem um professor que a galera odeia, que acaba ficando pesado. Eu, no fundamental, no fizinho do fundamental, tinha uma professora de matemática que fizeram ela chorar uma vez de tanto que zoaram ela, assim, sabe? Por causa da aparência. Nem vou citar o que era, tipo, as coisas que falavam dela, porque não é legal mesmo. Mas, assim, a professora, ela, tipo assim, ela era brava, ela era mais chata e tal. Mas, assim, tem muito professor que tem professor que não tem paciência. Que, tipo assim, eu tô aqui pra ensinar, eu vou ensinar. E era isso. Que, na verdade, o professor não tem obrigação de ser legal, ser gentil, de te educar. Quem tem que te educar o professor, ele te ensina a matéria. Quem tem que te educar é teu pai e tua mãe. E tem professor que tem zero paciência, sabe? Às vezes não é tão legal a abordagem, não é, mas não é obrigação do professor. E essa professora era assim, ela era mais grossa, mais tal. Mas assim,
o que faziam com ela era... Foi pesado, assim, tipo... Se eu não me engano, nem foi na minha sala de aula, mas a gente chegou a ver a cena dela saindo da escola e, tipo, chorando, assim, sabe? Tipo, Tá louco. Vamos pra um clima mais leve. Vamos pra 7ª, 8ª série, que eu estudava do lado de uma boca de fumo. Era mais tranquilo. A casa do Judá ficava do lado de uma boca. Na 7ª, 8ª série, a escola, ela ficava na... Tipo, atrás da escola tinha um campinho de futebol, de terra batida, assim. Na verdade, era um bar de um terreno vazio com 2 goleiras. Tá ligado? Goleira sem rede, sem nada. Tem campo de futebol diferente desse que não seja os profissional? Não, é esse campinho de vila, assim. E aí... É que eu nem tô ligado, nesse pra mim campinho, isso aí é campo de futebol. Nesse campinho era uma boca de fumo também, né? Enfim. Eu morava nessa época no meio de 3 bocas de fumo, assim, bem no meio, centralizado, tá ligado? Era... Se eu quisesse comprar um bagulho, era só eu ir no portão de casa. Era bem sortido. Não, eu podia comprar de 3 diferentes sem sair de casa, praticamente. Quando o Judá morava aqui, ele morava perto da minha casa. Ele ainda mora perto da minha casa, só que em outro lugar agora. Mas ele morava bem dentro de uma vila que tem aqui do lado. Que eu moro numa vila, aí tem uma vila mais pra frente e uma vila mais na diagonal. O Judá morava nessa da diagonal. E aí ele morava dentro de um beco, e aí a casa dele era no fundo do beco. Aí quando chegava no fundo, o beco se dividia pra 2 lados. Cada lado era do mesmo cara, né? O mesmo dono. Só que daí de um lado era mais crack, cocaína, do outro lado era mais maconha, entendeu? Tinha aí era os produtos era divididinho, organizados, tá? Pra não ter conflito. Era mais nichado. Isso. Eu lembro que uma vez eu ia lá direto. Só que um dia eu tava indo lá e o cara... O que você ia fazer lá? Na casa do Judá, né? Tá. E aí o cara que... Eu tava entrando e o cara, na hora que eu tava indo, me olhou e só fez aquele sinalzinho de bater o dedo no nariz, sabe? Opa! Fez assim, sabe? E eu falei, não, tô indo na casa do meu amigo. Aí ele me olhou bem e falou, tá, teu amigo ali da... Aí falou o nome da mãe do Judá, assim, aí ele me olhou e falou, desculpa, meu parceiro. Mas não quer dizer nada? Eu fiquei chateado porque eu pensei assim, caralho, ele me olhou e pensou que eu era público-alvo. Não, mas... Poxa vida. Todo mundo que, à primeira vista, acha que eu sou um maconheiro profissional, assim. Também. O que me param na rua pra pedir seda, meu Deus. Não, todo mundo. É todo mundo. Os chefes dos meus trabalhos que eu trabalhei, os lugares, as amizades que eu fiz, os rolês que eu ia em festa, todo mundo me pedia, todo mundo me oferecia, porque eles tinham certeza que eu fumava. Uma vez na praça da Alfândega, ali no centro, eu tava na época do Tu era esse cara. Eu tava no estágio e tal, né? Aí eu tava no horário do almoço. Aí tinha um tempo, eu fiquei ali sentado, pensando na vida, e chegou um cara perguntando quanto é que era, tá ligado? Ele achou que eu tava vendendo, assim, era nesse nível o negócio. Bah. Eu sempre tive cara de ser um pouco mais velho, assim, nessa época eu devia ter 16 anos, tá ligado? E o cara achou que eu tava, sei lá, vendendo ali. Se bem que tem, foda-se, né? Tem gente que vende com 12 anos tá vendendo. É verdade, isso aí... Tem gente que eu só descobri muito tempo depois, mas que já tava nesses corre aí há muito tempo. Da minha época de colégio. E nessa época da 7ª, 8ª série, até que não teve tanto... Na escola não teve nada que aconteceu, assim, tão relevante. Teve na rua, nessa época eu andava de skate, aí na rua é loucuragem, né? Eu andava de skate no meio da vila, aí foi cada coisa, assim, que fica pra um outro episódio. Ensino médio é um capítulo à parte, né? Tu sabe, a tua vida é separada, né? Antes e pós. Ensino médio é uma outra treta. E aí eu me lembro que, né, todos meus amigos, colegas da 8ª série, eles foram pra uma escola, que é até a 8ª série só essa escola, né? Aí depois tu tinha que escolher entre 2 escolas. Sim, aí daí pra ir no médio era outra treta. Daí lá em Viamão eram 2 escolas, assim, que tinha, basicamente, pra tu escolher. Era uma perto de casa ali, que era bem tensa, e outra que era mais longe de casa, que era um pouco menos tensa. Bem tenso. Que aí, inclusive, onde a minha irmã estudava na época. Que ela, enfim, mais velha que eu, ela tava sempre à frente. Sim. E aí eu fui pra... Faz sentido. Aí todos os meus colegas foram pra essa, que era ali perto, só eu que fui pra outra. Quem escolhia fui eu. Tipo, o aluno que recebia isso, e ele botava o nome da escola como primeira opção e a segunda opção. E como eram só 2, tu tinha que escolher, né? Enfim. Aí eu botei essa, e aí eu fui pra lá meio que sozinho, assim. Aí eu me lembro que claramente tu consegue perceber, não precisa ser um jornalista de dados, de estatística, pra tu ver a defasagem do ensino médio, porque o primeiro ano
de tarde, tinham 8 turmas. O segundo ano tinha 6 turmas e o terceiro ano tinha 2 turmas. Então tu conseguia claramente ver que o pessoal ia largando a escola, tipo, pelo caminho, assim, muito agressivo. Sim, ia só deixando. Ai, nossa, no primeiro ano, essa escola, ela parecia literalmente uma cadeia, assim. Se todos os portões fossem fechados, tu ficava numa gaiola, assim, literalmente. Porque essa escola era na frente de um presídio, lá de Viamão. Então, volta e meia tinha rebelião e os cadeeiros lá, eles invadiam a escola, tá ligado? Pra fugir. Era nesse nível, assim. Uma vez pousou um helicóptero na escola pra ir lá Cara, pegar os caras, foi... Dava pra ver os caras pulando o muro da escola, assim, lá no fundo, tá ligado? Quando fechavam tudo, as grades, os caras só pulando o murinho, assim, dando tchau. Era nesse nível. E ali perto tinha o mercado grandão, aquele lá, famoso. Era, tipo, do outro lado da rua. E aí, quando tinha essas invasões, ou a gente ficava preso dentro da escola, ou eles liberavam todo mundo. E aí o que acontecia? Todo mundo ia por esse mercado aí. E tu ia lá e tava a polícia lá, tá ligado? Ia professor lá e falar pra gente: vão pra casa, vocês não podem ficar aqui. Todo mundo cagava, foda-se. Nessa escola, ensino médio, teve um professor que ele perdeu a licença pra ser professor, nossa, no meio. porque ele dava em cima das alunas e uma vez uma conseguiu filmar ele mandando. Conversando. Ele tava conversando com uma aluna pela MSN. Quem é jovem não sabe o que é isso. Enfim, vai pesquisar. Aí não é problema nosso. Aí ele ligou a webcam e começou a fazer coisas na Fazer webcam. o que tinha que fazer. Ou que não tinha que fazer, no caso. E a aluna filmou a tela e espalhou na escola toda, tá ligado? Isso. E aí, enfim, o cara desapareceu. Sim. Depois eu descobri que ele virou pesquisador na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. E, tipo, eu não Nossa, sei quais foram os cara. critérios pra ele entrar e como que isso Eu ia dizer isso passou, aí, sem critério, né? Total. né? Enfim, tinha professor que ficava com a aluna lá na cara dura, tá ligado? Era uns bagulho assim, pedindo pra ser preso, tá ligado? E foda-se. Eu me lembro que nessa escola também teve todo um caso com o diretor da época. Esse cara ele morreu já. Ele era diretor da escola e virou vereador de Viamão. Agora eu tô sendo bem específico, né? Mas ele já morreu. Pois é, eu ia dizer, era Boulos da cidade daí. Virou Mas, vereador da cidade lá. e aí, eu não sei as histórias, mas pelo que me diziam, tá? Eu não sou eu que tô falando, os boatos, que rolava vários na época que ele era o diretor da escola, tá ligado? Eu não sei que fim deu isso. Ih, Eu nem quero saber, na real. Eu só sei é. que tinha esses boatos. Eu me lembro que, diferente de todas as outras escolas que eu estudei, lá o principal esporte da escola não era futebol, era o vôlei, tá ligado? Nossa, nunca, No. primeira vez. Aham, nossa, foi lá que eu comecei a jogar vôlei, assim, e até. Se eu tivesse oportunidade, eu jogava até hoje, assim, porque foi muito bom. Eu nunca fui bom de futebol, nunca gostei de futebol. E lá tinha esse troço do vôlei, eu comecei a jogar e, nossa, muito, muito melhor que futebol. Muito mais legal, muito mais estratégico. Nossa, é outro jogo muito mais foda. Eu matava a aula, inclusive, pra ir lá jogar. Uma vez eu tava matando aula e trocou de período, ia começar a aula de física. E aí acho que já matei aula o suficiente, eu vou lá na aula de física e o professor assim: não, te vi matando aula, tu não vai entrar na minha sala. Ah, é Aí eu melhor tive do que, que um, tipo, quem é tu? Tipo, pô, tu nunca te vi aqui. Não, esse de física é o mesmo que depois foi meu professor de matemática Sim. no último ano, que eu Ah, corrigi sim. ele lá a prova, tá ligado? Aí, ó. Era Que tipo. é Não, a ele. mudança, Não, né? não. Se tu quiser entrar na minha sala, tu vai ter que pegar uma autorização lá na diretoria. Aí eu cheguei na diretoria e falei: cheguei atrasado, eu preciso entrar na sala de aula. Aí ela tá. Ela só assinou um papel e me deu assim, tá ligado? É que assim, ó, na escola, ainda mais pública, né? O pessoal tá no nível de foda-se. Só não me enche o saco, tá ligado? Só não me traz problema que passa essas coisas aí que tu relatou de Sim. alunos se batendo, se matando, enfim, porque não sobrando pra ninguém da escola, eles estão nem aí. Essa que é a real. Uma vez um colega meu, assim, ele parou de ir na aula, depois a gente descobriu que levou um tiro, tá ligado, na perna. Foi. Caraca. Não, Pô, é pesado, hein? eu me lembro que ele voltou, assim, uns 3, 4 meses depois.
falando com o professor assim, não tem nenhum trabalho que eu possa fazer pra recuperar a nota e tal. O professor perguntando assim, por que que tu tem que recuperar? Eu vi que tu tá mal de nota, mas por que que tu não vem mais nas aulas? Aí ele, é que eu levei um tiro, né? Aí o professor, meu Deus, tu levou um tiro. Tipo, era professor novo assim, tá ligado? O professor devia ser burguês, tá ligado? Estudou Nossa, imagina primeira só. vez em escola pública. Ele não tava ligado no nível da loucuragem. Nossa, mano, olha as ideias. Eu me lembro que no segundo ano eu comecei a fazer estágio, né? Aí eu tive que ir pra de noite, porque o meu estágio era de manhã e de tarde, assim. Então, sobrava só de noite. Sim. E aí foi nessa época que eu comecei a tomar uns tragos. Aí eu saía do estágio umas 4h30, 5 horas. Ia pro mercado comprar cerveja e outras bebidas e ficava bebendo até, tipo, 6 horas. Que ia 6h30, que aí 7 horas começava a aula. E, assim, eu cansei de chegar loucaço na aula e ficar lá viajando, olhando pro teto, pensando em outros tragos. E no final eu tirava as melhores notas, mas é porque, assim, ensino médio de noite é um pessoal, todo mundo trabalha, tá ligado? Então, é um pessoal que tá ali só pra pegar o diploma de ensino médio. E aí, eu tinha um colega, inclusive, que ele devia ter uns 60 e poucos anos. Ele era cego. Eu não lembro o nome dele, eu acho que era Altair. Enfim, era um senhorzinho que ficava lá com a bengalinha dele na frente. Ele ficava viajando. Ele não fazia porra nenhuma, né? E passava de ano, porque, obviamente, quem é que vai cobrar o cara, né? Tipo, ele tá ali só porque ele quer tá ali, porque. Foda-se. E eu me lembro que eu tinha professor também que chegava meio bêbado assim e a gente ficava conversando na porta da aula e foda-se a aula, tá ligado? Eu tive uma professora do ensino médio de inglês que ela chegou uma vez podre de bêbada. Depois, até, como eu matava muita aula no ensino médio, né? Então depois me falaram que isso acontecia bastante, até mais que teve uma vez que ela chegou assim, mano, nossa, em outro mundo assim de bêbada, assim, loucaça. Dizia que ela flertava com os alunos, que vários bagulho, que ela era novinha, sabe? E disse que ela flertava com... É que assim, tava falando aquela história do professor que teve aquela situação com a aluna, né? No caso da minha escola, o que acontece é que nunca foi a público porque as alunas curtiam também, né? Porque assim, de professor com aluna, até não vou nem falar muito porque tinha professor que era meu amigo que depois até que eu fui descobrir isso, eu acho assim, cada um com seus problemas também, não vou, entendeu? Meu Deus. Quem sou eu, né? Então não vou falar muito. Mas acontecia, a coisa acontecia. No primeiro ano, eu tive uma professora que ela era recém-formada em... Eu não sei se era... Que matéria que era, se era letras... Que era português... Eu acho que era português, não lembro. E ela devia ter uns 21 anos, assim, tá ligado? E ensino médio de vila, assim... Tem o pessoal que nem eu... Que chegava na idade certa lá, mas tinha um pessoal já com uns 18, 19 anos... Então eram os caras que chegavam pra trovar a professora, assim, na cara dura. Teve passeio que ela foi com os alunos, assim, pra praia, tá ligado? Ou deve ter rolado umas putarias, uns negócios. Mas aí foda-se. Deve, certamente. Aí... Mas quem somos nós, né? Não. Se fosse. Eu tava lá andando de skate, tava lá curtindo minhas músicas, tô bebendo. Tava lá ouvindo meu Charlie Brown. Tava lá bebendo meus tragos, tô nem aí. Tinha uma professora que ela tinha diabetes. E ela puxava a calça no meio da aula, com a seringa, a agulha dela lá, e aplicava assim na virilha no meio da aula. Foda-se. Tá ligado? E aí... mas daí é outro nível daí também. Né? Não, mas assim, era um nível de foda-se quando tava de noite que tu não tem noção. Era professor que chegava bêbado atrás, ou não dava aula. O mais normal era não dar aula. Eu chegava bêbado também, né? Foda-se. E aí foi muito bom nessa época, porque na minha turma eu não era amigo de ninguém. Só que como eu ficava na minha e o pessoal via que eu era bom dos tragos, vinha o pessoal dos outros grupos pra beber comigo às vezes, assim, quando antes da aula começar, tá ligado? Isso aí. Não, o trago, assim, une as tribos, tá ligado? Trago une, né? O que me unia com outras pessoas no colégio é que no ensino médio eu virei do 8 pro 80, assim. Eu era muito cara de pau no colégio. Tanto que o Dan, sabe o Dan? Sabe, né? Óbvio que tu sabe que é o Dan, nosso amigo. Eu cheguei nele assim, o Dan, ele tinha... Eu não vou falar o que é, porque eu não sei se ele quer que fale ou não, então não vou falar. Mas ele tinha uma característica muito única dele no ensino médio.
E eu achava legal. Isso é uma coisa que as pessoas achavam às vezes de mim, falavam que eu debochava. Eu não. Quando eu falo que eu gosto de uma coisa é porque eu gosto. Eu não sou de debochar, de falar, ai, nossa, olha que legal. Como se fosse debochando. Não. Se eu falava assim, nossa, mano, que da hora, é porque eu acho da hora. E o Dan tinha uma característica dele que era assim. E eu cheguei nele assim, comecei a conversar com ele. E eu lembro que nas primeiras vezes, ele, tipo, acho que ele só pensava assim, meu Deus, o que essas pessoas querem comigo? Meu Deus, sai de perto de mim. O cara com fobia social e do nada chega uma galera. Em algum momento acho que ele percebeu que eu tava genuíno querendo trocar ideia com ele, sabe? E aí foi isso, tipo, teve uma outra menina que foi meio que intermediária, né, em relação a isso, mas ainda assim foi, tipo, muito natural, tipo... E, mano, eu era assim, eu lembro que eu no primeiro ano, que eu sempre falo assim, na primeira vez que eu cursei o primeiro ano do ensino médio, porque foram 4, na primeira vez, tinha um moleque Acontece. Ele chegava de manhã ele lendo mangá. E aí eu cheguei do lado dele e disse assim, mano, pô, tu chega cada dia lendo um diferente, tu não tem um pra me emprestar? Eu nunca tinha trocado uma palavra com ele. E aí a gente começou a trocar ideia, e aí eu comecei a fazer parte do grupo de amigos dele, que eu só não sou ainda amigo até hoje, porque esse rapaz era o Judá. Não, isso foi 3 anos antes de eu conhecer o Judá. E eu só não sou ainda amigo desse grupo de pessoas porque separou e eu fiquei muito tempo, eu não tive smartphone, né? Eu fui das pessoas que eu conheço, eu fui um dos últimos a ter smartphone. Quando a gente trabalhava no cinema, por exemplo, eu não tinha. Porque eu me lembro, eu era o único que não tinha ali. Eu tinha um telefone quadradão com o teclado QWERTY ainda. E eu demorei muito tempo ainda depois disso pra ter. Eu fui ter 2 anos depois um smartphone. Então eu perdi o contato com muita gente nesse meio tempo. Porque daí todo mundo tinha, sabe? E eu era o único que não, então eu não tava nos grupos, eu não tava em contato com as pessoas. Eu só podia falar comigo ligando por mensagem de texto. Quem que manda mensagem de texto? Então eu perdi muitos contatos também com muita gente por causa disso. Mas, mano... Só tu e o Judá que usam SMS até hoje. É verdade. Eu uso um caso pra falar com o Judá, né? Eu e depois um outro amigo meu, muito amigo meu mesmo, um irmão da vida, assim, que a vida me deu. Hoje em dia tá bem pau no cu comigo, mas ainda é o meu irmão. Um irmão, né, que eu tenho, que é o Fabrício. A gente chegava nas pessoas muito do nada, muito assim, ô meu, e aí, que é isso aí que tu tá vendo aí? E a gente fazia... Mano, a gente fez amizade com gente de fora do colégio. A gente ficou 3 meses na casa de uma mina que era amiga... Meu Ela Deus. era namorada de um amigo nosso. E a gente passou quase 3 meses na casa da mina. Todo dia a gente dormia lá. Ele trabalhou no mercado do pai dela. Mano, a gente fazia uma algazarra. Tipo assim, Nossa, o meu ensino médio ele foi muito aleatório. Acho que essa é a palavra que me define. Porque na época do ensino médio, parece que eu peguei tudo que eu não fiz toda a minha vida de fazer merda, sabe? Uhum. Eu fui um adolescente muito tranquilo. A minha mãe fala isso. Ela fala que eu fui de não fazer nada até os meus 16 anos pra querer fazer tudo de uma vez só. Tá ligado? Acho que a única coisa que eu não fiz mesmo nessa época foi, tipo, beber ou usar qualquer tipo de droga, de qualquer tipo que seja. Cigarro, maconha e por aí. Eu fiz por ti. Eu não fiz nada disso. Eu não fui te garante. tu tava cumprindo a cota pros nós dois. Eu fui beber quando eu trabalhei no cinema por tua causa. Tu foi que me botou nesse mundo aí da bebida. Eu? Tu? Eu não bebia quando eu te conheci. Tu me deu Skol Beats. Bah. E aí desandou. Já existia essa época, Skol Beats. Sim, eu comecei com Skol Beats por tua causa. Eu não bebia nada. Que orgulho. Lembro porque eu fiquei bêbado com uma Skol Beats e meia. Porque eu não bebia nada, tá ligado? E nesse mesmo ano eu experimentei maconha pela primeira vez, que é uma coisa também que eu não faço. Minha meta é beber o Judá agora. O Judá, ele quer beber na real, né? Ele falou o Judá, tu tá tarde, tu já chegou tarde pro Judá, que o Judá já tá corrompido. O Judá já foi. Não, mas eu quero que o Judá beba comigo assim no nível de quase bom. morrer. Isso aí eu passei só 2 vezes na minha vida. Uma foi contigo e a outra foi lá na Cidade Baixa, lá com o Fabrício, meu amigo também. Daí eu não lembro do que aconteceu naquela noite. Tipo, quando comigo? Contigo foi a vez que a gente comprou sorvete e comeu com a mão. Bah. Eu acho que essa frase define bem o que aconteceu. Exatamente. O importante é que a gente viveu e se sofreu, como é que é? Se chorou, se sorri, se chorei, se sorri. O importante é que emoções eu vivi. Já dizia o rei. Chorei. Se chorei ou se sorri, é isso aí.
Chorei. Eu chorei. Eu queria dizer que, caso o Tio Gabi não lembre, tem uma tradição nesse podcast que é livre. Eu que te lembrei. Não, essa aí... Essa é a tradição. Essa aí. E a outra tradição é fazer... Os programas que tu for editar, tu vai ter que seguir a tradição e... Não, eu vou dar pi, eu não vou... E cortar. Não, é. Só sabe do que eu tô falando quem é muito roots, quem vai atrás. Quem participou dos programas. Só quem participou sabe do que a gente tá falando. No caso, só quem por viveu, enquanto, só ajudar. Só quem viveu conhece Então... mas então a tradição, a outra é a recomendação, né? No meu caso aqui eu já tenho a minha, que tem a ver com o tema, inclusive. Que é um anime de comédia, que é o anime de comédia que me fez chorar e quase mijar de rir. Que é Danshi Kokosei no Nichijou. E com essa recomendação quero dizer que eu pretendo, se o Tio Gabi tiver paciência, começar uma outra tradição que é postar essas referências e coisas que eu falo, o que eu recomendo, e ele também, né? No nosso Instagram, porque tem muito nome que a gente fala que é difícil a pessoa pesquisar, até porque a pessoa é difícil de ouvir, né? Porque, tipo, Danshi Kokosei no Nichijou, como é que escreve? Soletra. Então a gente vai postar no Instagram do podcast Dois Palitos, que é Tio Gabi. @podcast Dois Palitos. Tem a nossa fotinho desenhada, não é foto, aliás, a nossa caricatura feita pelo Tio Gabi à mão. Olha só que artista completo. E então vai estar postado a minha recomendação lá, a fotinho e o nome certinho pra você pesquisar no Google e assistir de maneira totalmente legal, né, no seu negócio de assistir anime aí que você tem com certeza e paga certinho todo mês. @podcast Dois Palitos é o nosso Instagram. Vai lá que vai estar postado lá, se Deus quiser, essa recomendação. Talvez não esteja, não prometo nada, mas espero que sim. Talvez esteja também. Talvez esteja. Vai lá e vê. Se de preferência segue. Melhor. Aí tu tem que me lembrar, porque eu não vou lembrar dessas coisas. Eu te lembro. E, Tio Gabi, a tua recomendação. Te dei tempo suficiente pra te... Marinei o pessoal aqui pra Ai, te meu Deus. recomendar alguma coisa. Ai, meu Deus. Isso aí é bom, hein? Isso aí que ele vai recomendar. Fique esperto, galera. Que vai vir coisa boa. Essa hora eu sempre penso em algo relacionado ao que passou no episódio. Porque não necessariamente tem que ser sobre o episódio, mas eu sempre penso pra, sei lá, ficar no tema. Eu só consigo pensar em recomendar bebidas, mas eu não vou fazer isso. Recomendo um esquisinho Johnny Walker. Não. Se tu não tem dinheiro e for beber um Dreyer, assim, ó, te prepara que tu vai morrer só, mas tudo bem. Mas assim, de boa. Qual tua recomendação pra nós então, Tio Gabi? Vai ser escola de rock. É isso aí eu foi. Consegui pensar nisso sozinho, hein? Pensou sozinho, não levou mais de 6 minutos pra pensar nisso de jeito nenhum. Veio natural, assim, vocês viram aí, foi papum reto. Então encerramos aí, segue a gente nas redes sociais, Instagram que a gente já falou, que eu não vou repetir, que eu não lembro mais. A gente tá no YouTube. Podcast Dois Palitos. Podcast Dois Palitos Podcasts por extenso, né? O 2 escrito. A gente tá no Spotify. E a gente tem um e-mail também, que é doispalitos.podcast@gmail.com. E então, segue nós, manda e-mail, fala com nós. Lembrando que tem uma campanha rolando. Manda sugestão de episódios. Manda sugestão que a gente fala. A gente não tá aceitando sugestão aí, a torta direita. Até que às vezes a gente começa a gravar, não tem tema, não gravamos nada. Então, manda sugestão. Tem a campanha rolando aí pra arrumar uma namorada pra mim. Se você quer ser minha namorada, manda no Instagram também. Vocês estão achando um novo cronograma? Fala o que vocês acharam legal. do novo programa. Não vai mudar nada, mas fala o que vocês acham. Que se o pessoal gosta de dar opinião, a gente vai ouvir. Né? Não vai mudar nada, mas a gente vai ouvir. Acho que é isso. E é isso aí.